Oi pessoal, tudo bem? Estamos mais em um podcast de inclusão da questão. Eu sou a Fer, vocês já me conhecem, mas muito prazer. Para quem ainda não me conhece, eu quero contar uma novidade para vocês. Nós já batemos a meta e vamos dobrar com a sua força. A gente está em 1.110 inscritos. Já passamos de inscritos com 3.000 visualizações por mês. Tá bom? Então, muito obrigado por você participar com a gente, gostar desse canal. E aproveita e já dá aquele like, aquela força, pra gente funcionar cada vez mais esse podcast que tá ganhando asas. Porque passarinho quando foi de voar, ele só quer seguir. Não, continuar batendo asas. Passarinho quer voar, não voa pra trás. Só quer seguir em frente. E é por isso que a gente tá aqui. Pra fazer inclusão de fato, com direito e com responsabilidade. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, porque sem eles que acreditavam nesse passarinho que está voando cada vez mais alto, eu quero agradecer. Um grande beijo a todos. Muito obrigado pelo carinho, pela força e por acreditar nesse trabalho que já está tão consolidado. Valeu, um grande beijo a todos. E agora, sem mais delongas, eu vou passar para uma pessoa que eu gosto muito. Mas essa é uma pessoa que eu gosto muito. E ele já é de casa, né? Ele já é sócio. Quando ele tem novidade, ele fala, eu quero ir lá. Eu falo, vem. Doutor Fábio Limões. Prazer, querido. Fer, muito obrigado, viu, pelo convite. Eu agradeço demais. É sempre bom estar aqui com você. E eu vejo que o podcast cada vez crescendo mais, isso traz mais felicidade ainda, né? A gente vê o número de patrocinadores aumentando. Com certeza. A gente vê a divulgação, Com né, certeza. sendo e assim, levando informação para as pessoas. Com certeza. Que é algo primordial e o foco do podcast, né? Trazer informação, trazer luz para as pessoas. Com certeza. É informação, conhecimento e colocar as coisas na prática, né? Assim, direto e reto. Muito bom. Simples e objetivo. E eu gosto. E essa comunicação fácil do canal é que traz muito sucesso para ele, né? Isso. Porque as informações são colocadas de forma muito clara. Isso. E você tem uma facilidade de fazer isso muito grande. Nós temos, meu amor. Você Opa. é incrível. E o que a gente vai conversar hoje, Fábio? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é a inteligência artificial e como ela vai ajudar ou até mesmo atrapalhar, por hora, a gente na medicina. É muito bacana e tem os congressos, todos estão focando hoje muito nisso, nesse tema, né? Que é muito recente e está muito em voga hoje. Como que a inteligência artificial, que seria um software a princípio de computador, né? Como que ele pode analisar alguns exames, como ele pode trazer diagnósticos, como ele pode favorecer a medicina e como que, colocando esses resultados em pauta, como que isso vai impactar a gente no futuro. E aí? Aí a novidade é muito grande, né? Primeiramente, né, a gente tem que entender o quê? Nós temos que entender que a inteligência artificial, ela é um software de computador que analisa algoritmos, né? Então você dá uma alimentação, você coloca dados para ir analisar, ela faz a análise daqueles algoritmos e ela joga uma resposta. Houve um tempo na medicina em que a gente precisava muito difundir o conhecimento. Então, nesse tempo, era difícil de se fazer alguns diagnósticos. Sim. Especialmente algumas doenças raras, onde assim, as pessoas veem poucos casos e não conhecem tanto daquela doença. Ter o diagnóstico era uma situação muito difícil. A probabilidade de ter um AVC, alguma coisa no coração, alguma coisa desse tipo, né? Exato. Ou às vezes alguma síndrome genética rara que às vezes a gente não sabia que existia, né? E não tinha esse conhecimento do diagnóstico. Então a IA, a inteligência artificial, quando você alimenta os dados, você coloca os sintomas, você coloca o que o paciente tem de forma muito adequada nela, ela consegue analisar aquilo tudo e chegar em hipóteses diagnósticas pra gente. Então, no sentido de fazer diagnósticos, trazer possibilidades diagnósticas, a IA, ela tem um certo avanço nisso. E até que ponto pode confiar ou não? Exatamente. E até que ponto, né, nós vamos confiar no que o computador falou pra gente, não é de análise... Porque, cara, é vida ali.
Exatamente. Tem todos esses fatores que a gente tem que considerar, né? Teve muita paciente, por exemplo, que tem alguns sintomas físicos, mas que são desencadeados por uma ansiedade que é um sintoma que é mental. Emocional, que se você colocar esses sintomas físicos, a IA talvez vai entender como, por exemplo, uma dor no estômago. Ela vai entender como um processo de possibilidade de uma gastrite. Mas, na verdade, a dor do estômago veio de um excesso de uma ansiedade. Porque ela não consegue captar ainda o emocional, né? O paciente como um todo, né? Ela não consegue captar essas questões porque não é colocado, alimentado no algoritmo. A IA tá ficando cada vez mais avançada. Da mesma forma que a gente tem os nossos softwares de celulares, que a gente falava naquele tempo, será que o celular vai bater foto? Como assim o celular é capaz de bater foto? A gente não entendia isso. E depois a tecnologia foi se aprimorando e hoje, com os smartphones, a gente grava vídeo, faz podcast, faz tudo com o celular. Não é? A IA também está se aprimorando nisso. Então, por exemplo, a IA, escutando a sua voz, ela consegue detectar, tem ansiedade no meio. Não é ansiedade só. Então ela consegue, os softwares estão evoluindo para isso, né? Agora a gente se pergunta assim, até que ponto ela vai conseguir evoluir para substituir o julgamento e o olhar de uma pessoa que está ali presente mesmo, né? Os aspectos humanos daquele atendimento. Ela é um robô, né? Ela é um software, ela não é humano, né? E nada substitui o humano, né? Exatamente. O robô, o que ele faz? Ele analisa padrões e chega numa resposta para aquilo, né? Agora, a gente não analisa um padrão só. Isso. A gente analisa vários, né? A gente contexto. Quando o paciente entra no consultório, a gente vê desde a forma que ele está entrando, o humor que ele entrou, o que ele está falando pra gente ali, a forma que ele está falando. A gente consegue captar nos detalhes as situações. E a IA tem que evoluir muito para um dia conseguir captar esses detalhes todos. E uma vez que ela captou, até que ponto ela vai pôr um peso para saber assim, ó, é mais mesmo a ansiedade? Não, pode ser uma gastrite. Como que ela vai pôr esse peso, né? Separar uma coisa de outra. A gente acha hoje um pouco desafiador, né? E o que ocorre assim? É que a gente não pode nunca substituir, como você mesmo falou aqui, o peso humano, né? O atendimento humano. Porque o atendimento médico, se ele for baseado apenas em diagnóstico, a IA consegue suprir. Cara crachá, a IA supre hoje já. Então aquele médico que é cara crachá, que vai fazer só o diagnóstico e te fala, ó, dipirona, tchau, pode ir próximo. Esse médico, às vezes a IA faz até melhor. Não é? Porque a IA seleciona um remédio que não vai dar efeito colateral, ela vai te perguntar as alergias antes. Talvez a IA vai fazer até uma coisa mais elaborada que aquela coisa cara crachá. Só que, quando a gente pega todo um atendimento humanizado, todo um atendimento que leva em conta os aspectos nutricionais da pessoa, que leva em consideração os aspectos sociais, os aspectos emocionais, além do diagnóstico que ela tem, aí faz diferença. Você sabe que eu recebi no consultório um paciente esses dias, que ele veio de um médico lá da USP de São Paulo. Sim. E ele chegou desse médico, é um outro neurologista muito bom e muito respeitado. Ele veio e falou assim, doutor, eu tenho aqui, eu já passei com 5 neurologistas, e os 5 acham que eu tenho a mesma doença. Então, o diagnóstico do que eu tenho, eu já sei. Eu tenho isso, ponto. Só que eu tô procurando um médico para cuidar de mim. Olha... Porque nenhum dos médicos que eu passei, eu senti segurança que eles iam cuidar de mim de verdade. Eles só queriam passar o remédio pra essa condição e acabou. E eu não tenho só essa condição é uma das coisas que eu tenho. Eles só queriam cuidar da causa, né? Entendeu? E não do humano. Não queria cuidar do todo, né? Ele queria ficar só na doença pautadamente. E cuidar de uma doença pontual e específica... uma IA é capaz de resolver, né? Então, a pessoa que busca uma questão de diagnóstico, de remédio, talvez uma IA vai resolver isso. Mas uma pessoa que busca um atendimento humanizado, um acolhimento, né? A gente conhece vários médicos que a gente conhece, assim, são pessoas que fazem um atendimento muito além do consultório. Com certeza. Não é? E esses são os melhores médicos, né? E a gente vê que essa medicina que a gente está evoluindo para o futuro, né? A gente só vai se diferenciar de uma IA se a gente conseguir oferecer
esse padrão humano, essa abertura para o paciente tirar suas dúvidas, essa abertura para ele se sentir confiante e trazer para a gente todos os problemas de fato para a gente analisar e chegar numa solução. Você falou para mim, a gente estava conversando aqui em off, que você pode colocar todos os diagnósticos e pela probabilidade, né, pelos cálculos ali, a IA já faz todo o que pode ser. Até que ponto confiar? Como é que tem esse discernimento? Você já está trabalhando com isso? Ainda não? Isso já está muito no comecinho ainda? Existem escalas, né? Por exemplo, a gente tem uma escala de risco para um acidente vascular cerebral, para saber se o paciente vai ter um risco de ter AVC ou não. É uma escala que a gente pode preencher manualmente no consultório, somar esses pontos e colocar na estatística e falar para o paciente, ó, com tantos % de chance de AVC. Essa escala já existe, a gente pode preencher. A IA facilita um pouco isso, porque a IA ela joga um software. Então ela vai sozinha pegando durante... Tem alguma IA que eu tô usando no meu consultório. Qual que você usa? Você pode falar ou não? Na verdade, a IA que eu tô usando, ela não chega a ser um software de inteligência artificial, ela é mais um software de captação de dados. Ela vai lá captar os dados e aí faz o diagnóstico, não, mas calcula pra você as coisas aí. Não, sabe o que ela faz? Ela faz assim, eu tô com o meu paciente conversando com ele, pegando a anamnese do paciente. Eu ligo ela escuta toda a conversa nossa. Olha. E depois ela redige um texto daquilo. Entendeu? Mas ela não interpreta aqueles dados nem analisa nada. Ela só capta o áudio. Ela capta, faz o texto ali. E monta um texto. Pra mim, economiza o tempo de eu ter que ficar digitando. Porque eu teria que ficar digitando a história do paciente enquanto eu tô falando com ele. Sim. Pra eu lembrar depois futuramente da história. Sim. É o que eu faço. E ela já pega a IA, ela escuta nós dois conversando e ela monta o nosso diálogo todo, mas ela não copia ipsis literis o que a gente falou. Ela cria mais ou menos um texto e separa pra mim o que é queixa clínica, o que é exames. Se eu leio um exame aqui com você, ela pega o que eu falei do exame e coloca na aba exames exatamente o que eu falei. Olha! Economiza tempo. Quando eu quero fazer hoje laudos, assim, eu quero fazer um laudo médico do paciente, né? Eu simplesmente abro ela, eu leio o prontuário pra ela e ela cria o laudo pra mim. Que legal. Então facilita o meu tempo? O tempo facilita, mas quando ela acaba de fazer, eu tenho que revisar tudo que ela fez. Isso que eu ia te falar. Eu tenho que ler tudo aquilo e ver se tá realmente adequado. Porque eu posso falar uma dose, ela entender outra. Colocar uma dose diferente e no final o paciente tomar a dose errada. Uma dose a mais, uma dose ou a menos. Faz toda a diferença. Um númerozinho pra mais também. Então a gente tem que fazer com conferência. Né? Tem que estar todo momento olhando na tela do computador, corrigindo ela quando ela põe um número errado, quando ela coloca... Às vezes eu falo o nome de um remédio, ela escreve errado aquele nome, porque ela ouviu errado, né? A gente aqui tava comentando nos bastidores que no português a gente faz muito assim, a gente fala bonito. Nossa, tá muito bonito. Mas não é bonito, é bonito. Isso aí, até ela capta e troca já. Você fala bonito, ela escreve bonito. Porque ela já tem um autocorretor. Mas tem algumas coisas, um remédio que chama um nome super diferente. Lisdexanfetamina. Ela vai pensar, ela não tá acostumada com essa palavra, não tem no autocorretor dela ainda. Então, no prontuário dela ainda não adianta. Entendeu? Então ela escreve de uma forma mais rudimentar. Aí a gente vai e corrige. Então a IA, nesse sentido de me auxiliar na velocidade de captação de dados, isso tá sendo útil já. Já pra montar o prontuário dele ali, pra ver se tá certinho, de se entregar a receita ali, é legal. É muito prático, você concorda? Agora, pra ela chegar e fazer um diagnóstico com o meu paciente, pra ela chegar e falar uma conduta que eu tenho que tomar, aí a gente leva em consideração, assim, todos esses 12 anos de residência, com aprendizado, com tudo que foi feito, né? Desde que a gente se formou, a gente usa todo esse conhecimento pra gerar um medicamento pro paciente, pra indicar uma terapia para um paciente, né? Então a IA, ela até pode sugestionar pra gente alguma coisa, mas a gente tem que levar em consideração tudo que a gente já vivenciou também, e a gente coloca isso, né, a serviço. Quando a gente faz um serviço médico, ou um serviço na área da humanas, como por exemplo um psicólogo, ele coloca à disposição do paciente dele toda a experiência de vida que ele já teve também. A bagagem que ele carrega, não só conhecimento, mas experiência de vida.
ter visto outros casos parecidos, como que teve sucesso nesses outros casos, e a gente já faz isso, e a IA não consegue, ela não tem uma experiência de vida nesse sentido. Isso não tem essa bagagem, essa vivência. Essa vivência ela não tem. Porque ela não é humana. Não é humana. É dados ali. Ela tem dados para analisar, né? Ela tem dados ali. Então a gente acaba nisso. Então tá sendo útil já hoje? Tá sendo útil, nós já temos no consultório nessa forma de ajudar a captar dados, de te ajudar a montar um relatório mais rápido, né? Te ajudar a montar Mas, por enquanto, ela capta isso, analisa isso e dá um resultado pra gente de forma eficaz. Isso, por enquanto, ainda nós não... Você tem que ter um olhar crítico, porque senão vai além da ética, né? Exato. E a ética é muito importante, né? É muito importante. Como ainda a gente tá num plano muito de testar, né? Pra ver se dá certo, porque ainda a gente tá testando aí, ó, né? Exato. A gente tem que ter um critério, né? Um olhar crítico pra isso tudo, né? Tem que ter, porque assim, por enquanto, é você e o paciente. A partir do momento que a IA surge, é você, a IA e o paciente. Cria-se assim uma tríade ali, né? O que a IA tá sugestionando também? Então, ela entra na relação junto, na consulta, se ela for interpretar dados e for dar o palpite também. Você acha que vai até onde a IA pode chegar, você não tem esse alcance? Você sabe que assim, a gente nunca tem alcance de nada, né? Porque a gente não imaginava tanta coisa um tempo atrás. A gente, como eu te falei, a gente não imaginava... Na minha época, eu não imaginava nem de ter celular, só tinha telefone fixo. E não tinha nem internet, nem internet, escada, você lembra? Então, assim, hoje, olha quanto a internet evoluiu, olha como a gente tem internet, facilidade, acessibilidade em todo lugar, né? O Pix, que a gente faz transferências de dinheiro de forma tão rápida, a gente nunca sonhou que ia ter isso. E tem. Então, pode ser que um dia a IA seja trabalhada, já forma de trazer um diagnóstico, de aprimorar diagnósticos e condutas médicas? Pode. Mas falar que ela vai substituir o lado humano, essa bagagem humana que a gente carrega de um aprendizado ao longo da vida, isso é muito difícil, né, de ser implementado. E atender, tipo, uma pessoa que tá que tem mais dificuldade de comunicação, eu acho que fica mais difícil ainda pra IA conseguir captar certinho, né? Os dados e tudo, né? Até que ponto a sua caça-fala é uma coisa ou outra, né? Entendeu? E aí eu pergunto pra você, porque assim, tem um lado humano e um lado tecnológico, então até que ponto isso ajuda e até que ponto isso atrapalha, Fábio? Isso tem que ser levado em consideração, né? Toda tecnologia, a gente fala que é uma faca de dois gumes, né? Ela pode te auxiliar se você usá-la para o bem, mas ela pode atrapalhar também se você usá-la para o mal, né? Se você pensar que nós vamos ter uma IA que vai acessar prontuário médico, o prontuário médico tem muito sigilo nele, você concorda? Se eu tenho uma IA acessando aquele prontuário, usando como banco de dados esse prontuário, ela pode pegar esse banco de dados para interferir, por exemplo, na parte do marketing. Por exemplo, ela sabe que meu paciente X tem mais dor de estômago. Ela pode jogar essa informação para as mídias sociais e aparecer um monte de propaganda de remédio de estômago para aquele paciente. Olha! Você entendeu que pode acontecer essa questão? Verdade. Então, até que ponto esses dados vão ser usados só para análise, interpretação, para ali, ou até que ponto esses dados vão ser usados depois, futuramente, para uma situação de abordagem comercial também. Não é? Ela sabe que aquele paciente está com uma dependência emocional com relação àquilo. Ela começa a colocar situações, né? Situações que tendem o paciente a ficar mais tendencioso a uma compra ou alguma outra coisa assim. No marketing. Ou já coloca um remédio, mais ou menos jogando remédio ali, né? Você percebeu isso que já acontece? Você começa a falar de uma viagem perto do seu celular, daqui a pouco você abre uma mídia lá, só tem aquele destino que você falou. Você procurou. Você falou, peraí, como é que ele sabe que eu procurei aquele destino? Ou você que comprou alguma mercadoria, só aparece aquela mercadoria, né? Só aparece aquela mercadoria depois. Então, assim, já tem isso hoje na IA, no nosso próprio aparelho de dispositivo, sem a gente saber direito isso. Imagina acessando o prontuário médico, que é uma coisa detalhada, que a pessoa relata a vida dela ali, que ela conta detalhes pro médico, que é detalhes, às vezes, né, sigilosos, que não pode ser espalhado para os outros. Caramba, que legal, cara. Tem até isso que a gente tem que pensar, né? Até que ponto esse compartilhamento de dados vai ser favorável ou vai ser prejudicial? Você que foi no congresso, eles já estão usando a IA pra cirurgia?
Pra cirurgia, por enquanto, não. A robótica tá bem desenvolvida, né? Que eles usarem o robô, mas o robô sempre é operado por trás por um humano ainda. É igual fazer cirurgia. Desculpa, tá? Mas numa linguagem simples, porque eu não entendo. Eu não sou médica. É igual fazer cirurgia da vesícula, né? Ele vai com o caninho lá e vai e faz tudo, né? Exato. Operado pelo humano, né? Operado pelo humano, o robô vai e consegue, né, fazer os cortes e tudo, mas é a máquina que tá operando a pessoa, né? Por quê? Porque a gente tem variações anatômicas. Às vezes uma posição que vai estar artéria em um não vai estar no outro. E se ele corta igual pra todo mundo, ele pode cortar artéria numa pessoa. Perfeito. Tem que ter um olhar humano supervisionando o que é pra cortar, o que não é, o que é pra manter, o que não é. Porque cada corpo, cada cérebro é diferente um do outro, né? É muito diferente, né? E aí que tá isso. Como que a gente coloca todas essas variedades num pacote pra IA conseguir entender e tomar uma decisão na hora? Pra gente pensar que não é bem complicado. Eu acho que o dia que a gente conseguir criar uma IA nesse ponto, a gente vai criar um outro ser humano. Verdade. Não é? Concordo. Se ela conseguir analisar todos esses dados, interpretar tudo isso, fazer tudo isso e conseguir executar isso com perfeição, a gente gerou um cérebro humano, praticamente, numa forma de robô. Concordo, perfeito. Olha. É incrível, né? Aonde pode chegar a tecnologia? E aí eu vou te fazer aquela brincadeira, né? A gente fica entre o médico e o monstro, né? É verdade. Literalmente. Né, querida? A gente fica entre o médico e o monstro, e aí? Aí a gente tem que ir pelo quê? Pelo bom senso, né? A gente tem que sempre apelar pra isso, falar assim, não, peraí. Até que ponto isso pode chegar? Até que ponto isso tá chegando um pouco a mais, né? Mas eu acho que assim, não sou fechado a questões novas, né? Nem o congresso foi, quando eu fui no congresso, finalmente foi assim, a gente não tem que se fechar pro novo, porque o novo vai chegar e vai acontecer. Mas a gente tem que ter as cautelas necessárias para que adaptações necessárias para isso, né? Como a gente falou aqui da questão dos dados, né? Da privacidade dos dados. Isso tem que ser previsto já, que não pode ser vazado os dados, que tem que ficar só ali, né? Você não pode ter uma inteligência artificial global que acesse os dados do seu próprio paciente dentro do seu consultório, né? Acho que isso é muito perigoso, por enquanto. Você fala tão bem, você não tem vontade de psiquiatria também, não? Oi? Você fala tão bem, explica tão bem e consegue fazer leitura tão bem das pessoas. Você não pensa em fazer psiquiatria, não? Você sabe que na neuro, a gente passa num estágio que chama neuropsiquiatria. Inclusive o estágio que a gente faz no hospital psiquiátrico, no Bezerra de Menezes, no Mahatma Gandhi, a gente fazia esses hospitais durante a nossa formação, né? Porque as duas áreas, até então, quando você volta lá no princípio, você começa a ver que essas áreas eram juntas. Não tinham separação. Sim. Lá nos hospitais da França, em Salpêtrière, onde foi feito os primeiros estudos com os pacientes neurológicos, eles tinham pacientes neurológicos e psiquiátricos juntos. O que distinguia uma coisa de outra depois foi a separação em salas e alas, e foi separando, né, o que é neurológico relacionado aos distúrbios cerebrais que causariam aquilo, e o que é psiquiátrico com alterações no pensamento causando aquela situação. Mas no final, quando a gente faz um traço assim, a gente vê todo neurologista tem um pouquinho de pé na psiquiatria. Então, porque eu te acho muito linda. É junto, não tem como segregar, né? Uma coisa da outra. Eu acho lindo o jeito que você fala. Por isso que eu te trago aqui, porque você fala muito bem. E consegue... Gente, eu sou cliente dele, eu não nego. E minha família quase toda é. E ele tem um olhar tão assim. Vocês nem imaginam o quanto a gente conversa. Ah, muito obrigado. Isso, né? Muito obrigado. Esse cara aqui, ó, esse cara é demais, eu adoro ele me ajuda muito. Eu acho que esse olhar é importante, né? Esse olhar de acolhimento, esse olhar de você querer trazer o melhor pra pessoa que tá na sua frente, né? E usar a IA como meio. Como meio, não como fim, né? Eu acho que esse é o segredo aí. É, porque pode dar uma dose a mais, uma dose a menos e... Muita coisa pode acontecer nesse meio tempo, né? A gente não pode confiar na IA para fazer o nosso trabalho. A gente pode confiar nela para auxiliar em processos. E o que eu quero falar aqui que eu acho bem legal, o pessoal que tá saindo da faculdade agora, também não pode ficar refém disso aí também não, né? É, exatamente. Os médicos novos aí Concordo. que estão saindo agora, não é? Fala, dá um recado aí. Eu concordo, viu, Fer, que você falou isso agora mesmo, muito importante. Porque se você usa um software de IA para dar um plantão, por exemplo, e fica só dependente dele, você não cria a sua capacidade de julgar os casos, de criar um raciocínio clínico na sua cabeça. Você vai sempre jogar na IA, ver o que deu ali
pegar a sugestão e colocar em prática, né? Isso não é o objetivo do trabalho médico. O trabalho médico é você aprender com cada caso, é você criar uma experiência, criar esse histórico todo que a gente cria ao longo do tempo de trabalho. E aí usar isso a favor da outra pessoa que está na sua frente. Não replicar informações. A medicina já foi uma época que o diagnóstico era difícil de ser feito. Hoje o diagnóstico não é tão difícil. A gente tem bons exames para chegar nesses diagnósticos. O difícil é a gente saber cuidar da pessoa que está na nossa frente. Analisar aquela pessoa como um ser humano, como um indivíduo. Né? Saber que nem tudo é só remédio. Não. Que por vezes uma palavra, uma situação bem colocada ajuda mais que um medicamento. Então isso a gente só consegue com anos de trabalho, com dedicação, gostando do que tá fazendo, se entregando para aquela situação que você tá fazendo ali. Não fazer de qualquer jeito. Porque o que me preocupa é esses médicos novos que estão saindo aí, não querem falar não, mas tomar cuidado, porque pode jogar tudo ali, eles te dão prontuário e tudo acabou. E aí? E o resultado disso? O resultado disso, cadê o ético aí? Então, isso que eu fico muito preocupado. E não só na neurologia, mas os médicos como um todo. Qualquer área médica. Exato. Porque o médico se lida com vida, cara. Exatamente. E lidar com vida não é só ter diagnóstico, não é só saber o remédio melhor para aquela situação, não. É lidar com todas as intempéries que estão juntas ali no contexto, né? É tudo intercorrência que acontece no meio do caminho. As acessibilidades, as individualidades que devem ser levadas em consideração sempre. E foi o que você falou, pode pegar isso aí e jogar na internet aí sem querer e de repente vai isso aí, como é que fica? Como é que fica o sigilo, né? Como é que fica? Porque o sigilo é um voto que a gente faz. Igual o padre, sabia que a gente tem voto igual o padre? O padre não pode falar o que o pessoal confessou pra ele. Você fez um juramento. Lógico. Você jurou ali. Cuida da pessoa e ficar sigiloso ali, né? A gente leva informação para um congresso, sempre omitindo o nome de pessoa, sempre omitindo para trazer a conhecimento para outros colegas médicos. Mas a gente pegar o caso do paciente e levar em sociedade ou passar alguma informação de prontuário, isso é completamente antiético, né? Pois é. Eu lembro que minha não sei até que ponto que isso é verdade, mas nos anos 90, começo dos anos 90, diz que os ortopedistas faziam muitas... Que foi o meu caso, né? Do ortopedista que fez a cirurgia errada em mim e eu perdi o equilíbrio e não deu mais pra refazer, né? E um tanto de cirurgia que eles falavam que fazia errado. E hoje eu acho que com a IA, com toda essa tecnologia, isso eu acho que diminuiu bastante essa questão de cirurgias erradas, né, Fábio? Exatamente. Porque era muito comum nos anos 90. Teve uma época atrás, né, onde as pessoas tinham muita conduta individual. Era baseada no conhecimento só dela ali, né? Hoje não, hoje a gente pode tomar uma conduta para fazer uma cirurgia, para passar um remédio para alguém, a gente leva em consideração os estudos, os níveis de evidência daquela medicação para aquele caso. Então tem medicação que é nível A de evidência, você tem estudos clínicos randomizados, duplos cegos, que mostram que aquela medicação é de fato a melhor para aquela situação. Né? Boa parte dos pacientes que participaram disso se melhoraram com aquela medicação. Então a gente passa uma medicação hoje com uma assertividade muito grande, né? A IA, analisar esses dados pra gente, jogar como possibilidade essa medicação, é uma questão de talvez dificultar o erro para um médico que não tem esse conhecimento todo ainda. Mas por outro lado, não pode criar uma dependência disso. Né? Você tem que criar o seu próprio conhecimento e não depender da IA para dar resposta, mas você analisar o que a IA te deu. Perfeito. E para você analisar o que a IA te deu, depende de leitura, de aprendizado, de coisas que você fez ao longo da vida e acumulou de conhecimento. E outra coisa, o médico é um pesquisador pela vida inteira. Porque sempre tá surgindo coisa nova. Sempre. A gente não pode se fechar, nós temos que frequentar congressos, né? Para atualizações, para pegar essas informações. Então, quando fala de IA em congresso, é uma grande novidade. A gente fica, onde vai parar isso? Porque ninguém tem uma certeza ainda, né? De onde isso vai chegar. Então, hoje você usa a IA só para ajudar a fazer o prontuário ali, você lê ali e aí vê certinho qual é a melhor medicação, a melhor coisa para aquela pessoa. Exato. Totalmente sem interpretação de dados, só captação deles, sabe? Perfeito. Para captar, porque é um tempo que demora, né? Se você for digitar um prontuário médico, leva-se um tempo ali. E se a IA pode te dar esse digitado de uma forma adequada, separando em faixas, o que é queixa principal, o que é parte da história, o que é remédio que o paciente usa. Auxilia muito, cara. Ajuda muito o tempo, tudo. Dinamiza, muito. Né? Você, o paciente, tudo.
É uma dinamização só. Mas aí a interpretação disso, o medicamento que eu vou passar, isso é tudo baseado no que eu tenho de conhecimento médico mesmo. Perfeito. Mais algum recado, meu amor? Faltou alguma coisa que você queria falar? Não, eu acho que a gente explorou bastante a IA, né? As possibilidades dela, o futuro que ela nos traz, as incertezas, os nossos cuidados que nós temos que ter com relação ao sigilo, que a gente falou aqui, que é bem importante, né? E nós, como paciente, também, a gente tem que ter um olhar crítico e saber do estudo do médico também, da onde está vindo tudo isso, e trocar todas as nossas angústias, as nossas coisas com os médicos, né? Aqueles que a gente tem de confiança. Assim como eu confio no Fábio também. E sabe que eu posso te falar uma coisa interessante só pra concluir? Pode, cara. A gente pensa assim, ó, se eu pegar 4 pintores, numa mesma escola de pintura, Sim. e falar, quero que pinte um quadro de um vaso pra mim, vai ter algum dos 4 que vão ser iguais? Não. Não vai. Não vai. Se você pegar 50 e falar, faz um quadro de... Vai ter um desses 50 que vai ser exatamente o mesmo? Não, é um diferente do outro. É um diferente do outro. E por mais que você dê a mesma cor, vai ser diferente. Entendeu? Então você pegar pra uma IA e falar pra ela, desenha um vaso pra mim. Pensa nessa situação. É uma terceira, é um outro... Não vai ficar igual a nenhum dos outros que as pessoas fizeram. Com certeza. Então, seja você passar com um médico, com outro médico, com uma IA, o que você for de surgir de pra frente, sempre vai ser diferente uma situação de outra, né? O que a gente traz na área da humanas, que a gente fala, o nosso conhecimento humano, o que a gente agrega no nosso atendimento, que a gente agrega na nossa consulta, é muito individual de cada ser, né? Com certeza. A gente não faz terapia com 2 psicólogos iguais, cada um tem uma abordagem totalmente diferente da outra. Com certeza. A gente não faz consulta com médicos que são totalmente iguais, cada médico aborda uma coisa, mesmo tendo a mesma especialidade final. O olhar é diferente. O olhar é diferente. Então, uma IA padronizar isso e falar que você conseguiu padronizar isso numa IA, não. É muito difícil, né? Não se precisa. Difícil, por hora. Desafiador. E deixa bem claro, a IA, como sempre, é um meio e não um fim. Exato. Né? Perfeito. Né? Querido. Querido, eu amo muito você. Também. Ai, gente, eu sou fã dele, eu adoro esse cara, ele vai agora. Obrigado. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse papo com meu amigo aqui. E, muito importante, vamos dar um tchau lá, Fábio, então. Agradecer aos nossos patrocinadores. Obrigado por trazer conversas tão riquíssimas assim. Um beijo pra todos. E até o próximo episódio. E vamos lá. Tá, tchau, Fábio. Um beijo a todo mundo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.